Vamos aqui, amados, para dar continuidade ao Conselho de Educação do Distrito Federal, tá? Na última aula, nós começamos a ver os integrantes, os conselheiros do Conselho de Educação. Nós vimos que são 16 conselheiros, desses 16, 8 da Secretaria de Educação, sendo que desses 8, 4 são indicados pelo secretário de Educação, né? E os outros 4 são membros natos, mediante que sejam subsecretários ou equivalentes daquelas áreas estudadas anteriormente. E agora nós vamos ver os outros 8, né? Os outros 8 aqui, olha. Então nós temos mais 8, são 16 no total, né? Então nós temos 8 representantes da comunidade acadêmica, tá? Nós temos 8 representantes da comunidade acadêmica e escolar, né? Escolar e de entidades representativas dos profissionais de educação. Então, 8 representantes da comunidade acadêmica escolar e representativa, né, da atividade de educação em nosso querido e amado Distrito Federal. Então, olha lá que maravilha. Eu tenho mais 8 aqui, tenho mais 8. Estes 8, cada um é indicado para uma instituição diferente, certo? Cada um é indicado para uma instituição diferente. Isso quer dizer o seguinte, amados, eu já quero voltar numa afirmação que nós tivemos anteriormente. O conselho escolar, né, o conselho de educação, melhor, o conselho de educação, ele é um conselho que analisa e trabalha com todo o sistema de ensino do Distrito Federal. Isso quer dizer que ele vai atuar tanto com a rede pública quanto com a rede privada. Então isso quer dizer que dentro desse conselho de educação, dentro desses 8 aqui citados, né, estarão representantes também de instituições de ensino privadas do Distrito Federal. Tanto quanto de instituições, quanto ainda de empregados, funcionários dessas instituições privadas de educação do Distrito Federal. Então eu tenho 8, cada um indicado por alguém diferente. Vem comigo aqui, olha lá que legal. Então o primeiro, né, vai ser um representante de instituição pública federal de ensino superior. Amados, no DF nós só temos uma única instituição pública federal de ensino superior. Obviamente, então, esse representante provém da nossa querida e amada UNB. Certinho? Então eu tenho um indicado pelo UNB. Percebe que é indicado, né? Ou a UNB indica. Quem vai designar ele? Isso, o governador. O governador designa os 16, certo? Um é indicado pela UNB. E o outro? O outro será indicado pelas instituições públicas federais de educação tecnológica. Nós estamos falando, né, das escolas técnicas federais que estão aqui no Distrito Federal, tá? Então, de escolas públicas federais, olha o segredo aqui, amados. É escola pública federal, escola pública federal de educação tecnológica, tá? Essas escolas públicas federais de educação tecnológica também têm direito a um representante, então irão indicar um representante. Além desse, nós temos um representante de entidade sindical dos servidores da carreira de magistério do Distrito Federal. Então, eu estou falando, amados, que eu tenho um representante do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, do Simpro-DF, tá? Dos servidores públicos, né? Do Sindicato dos Servidores, dos Professores Públicos do Distrito Federal. Esse também tem direito a um membro junto ao Conselho de Educação. Ele indica esse membro, tá? Além disso, nós temos mais um representante da entidade sindical representativa dos servidores, só que agora da carreira da assistência à educação pública do Distrito Federal. Nós estamos falando que o sindicato, né, dos assistentes da Secretaria de Educação do Distrito Federal também tem direito a um integrante junto ao Conselho de Educação, tá? Eles indicam né, ao Conselho de Educação, perfeito? Além desses, aqui foram 4, né? Foram 4, são 8 no total, são 8. Então faltam 4. De onde que vem esses outros 4? Olha lá que maravilha, né? Olha lá que maravilha. Eu tenho mais um representante de entidade sindical representativa dos professores. Mas os professores nós já vimos, professor. Sim, nós vimos os professores da rede pública de ensino.
né, do Simpro-DF. Tenho um representante dele, sim. Só que eu tenho mais um representante do sindicato, da entidade sindical representativa dos professores em estabelecimentos particulares de ensino do Distrito Federal. Então, eu estou falando, amados, que o Sindicato dos Professores da Iniciativa Privada também tem direito a um integrante aqui no Conselho de Educação, Além desse, nós temos um representante de entidade sindical representativa de quê? Das escolas particulares do Distrito Federal. Perceba que a representação sindical dos empresários da área de educação, né, das escolas privadas, das escolas particulares do Distrito Federal, esse sindicato desses donos, né, que representam essas escolas particulares do Distrito Federal, também tem direito a um representante. Perfeito? Tá? Além disso, eu ainda vou ter direito a um representante de entidade representativa dos estudantes secundaristas do Distrito Federal. Então, eu tenho um representante dos estudantes do Distrito Federal, compondo também aqui o Conselho de Educação, perfeito? E por fim, mas não menos importante, eu ainda tenho um representante, né, das entidades sindicais, das instituições privadas de educação superior. Estou falando das faculdades, dos centros universitários, aqui no Distrito Federal, né? Essas entidades de ensino superior privada, particular, também têm direito a um representante junto ao Conselho de Educação do DF. E assim nós finalizamos os outros 8, né? Fechando assim um 16 que compõem o Conselho de Educação, Professor, isso é importante? Sim, é importante, tá? É importante você saber essa composição de todos eles, perfeito? Perceba que eu tenho representantes aqui, né, de instituições públicas, de professores servidores, de professores da iniciativa privada, né? Nós temos dos servidores administrativos públicos, nós temos representação das escolas particulares, representação das faculdades particulares, representação da Universidade de Brasília, né? Então, amados, nós temos representações de todos que integram, de alguma forma, o sistema de ensino do Distrito Federal. Lembrando que o Conselho de Educação trabalha com o sistema. Então, todos que aqui integram, de alguma forma, está vinculado ao sistema. Não é exclusivamente a rede pública, é de todo o sistema de educação do Distrito Federal. Essa é a composição, perfeito? Esses são os 16 conselheiros. Agora, esses conselheiros, eles têm algumas características, que é o que nós vamos ver nesse exato momento, dos conselheiros do Conselho de Educação do Distrito Federal. Algumas características desses conselheiros, né? Algumas coisas, mandato deles, certo? Como é que eles se reúnem em reunião, quórum, votação, isso a gente tem que saber, Então, dentre esses conselheiros, nós temos, então, alguns detalhes, olha lá. Primeiro, todos eles têm que ser pessoas de notório saber e probidade com ampla experiência em matéria de educação. É óbvio, se eu estou falando do Conselho de Educação, tem que ter pessoas com conhecimento na área de educação, né, experiência na área de educação, certo? Aqui um detalhe importantíssimo para a sua prova. Importantíssimo, olha lá. Tem mandato de 4 anos. Os conselheiros têm mandato de 4 anos. Mandato de 4 anos. Preste atenção que nós temos 16 conselheiros. O examinador fala assim, ó, para você. Todos os conselheiros terão mandatos de 4 anos. Certo ou errado? O item está errado. Amados, lembre-se que dentre os 16, 8 da Secretaria de Educação e os outros 8 das comunidades acadêmicas escolares, né, aqui do Distrito Federal, dos 8 da Secretaria de Educação, 4 são indicados, esses têm mandatos, e os outros 4 são membros natos. Se é membro nato, ele não tem mandato, certo? Se é membro nato, enquanto ele for subsecretário, ele está lá, certo? Ele pode entrar um dia e sair outro, certo? Ele pode entrar e ficar 10 anos lá.
Tudo depende do governador. Enquanto o governador manter ele como subsecretário daquela área, uma daquelas áreas que nós estudamos, ele vai permanecer no conselho. Membro nato não se tem mandato. Porque quando eu falo que é nato, eu estou falando que lá está o cargo e não a pessoa que está representando aquele cargo. Certo? Então aqueles 4 cargos irão compor, independentemente de quem seja o representante daquele cargo. Tá? Então, os membros provenientes das ações natas, certo? Da atividade nata, não tem mandato. Se o examinador falar para você que todos os membros do Conselho de Educação têm mandato de 4 anos, essa afirmação está errada, erradíssima, perfeito? Agora, detalhe 2 a revanche, diz assim, que eles têm mandato de 4 anos, beleza. Sendo possível, podendo ter uma recondução por igual período. Preste atenção que é 4 anos, podendo, e não devendo, é podendo. Pode-se ter uma recondução por igual período. Tá bem aqui, ó, né? Tem mandato de 4 anos, permitida uma, e ele deixa claro, ó, uma única recondução consecutiva por igual período, né? Uma única recondução consecutiva por igual período, Questão de sua prova, fala assim. Os membros do Conselho de Educação que tem mandato, ou seja, ele está falando só dos que tem mandato, até aí ok, ele escolheu o nato, né? Ele fala, ó, os membros do Conselho que tem mandato terá direito à recondução. Certo ou errado? O item está errado, erradíssimo, tá? Porque eles não têm direito à recondução, tá? Eles não têm direito à recondução, eles têm direito a uma única recondução por igual período de forma subsequente. Ou seja, uma única recondução. A recondução, amados, entende-se várias reconduções. Eles não têm direito a várias reconduções. Muito cuidado com esse A craseado aí, certinho? Eles têm direito a uma recondução por igual período e não a recondução por igual período. O examinador, caso ele cobre isso para você, ele vai falar a recondução. Errado. É uma recondução. É apenas e exclusivamente uma única recondução por igual período. Perfeito? Tranquilo? Tá? Então tem isso. Aí aqui tem exatamente aquele detalhe que eu falei. Olha, excetuando-se os membros natos, né? Pois o membro nato não tem mandato. Né? O membro nato não tem mandato. Ele está lá enquanto for, né, membro nato. Perfeito? Haverá. Esse ponto aqui é interessante, amados. É bem interessante. Haverá renovação de metade do conselho a cada 2 anos. A cada 2 anos tem que ter renovação de metade do conselho. Isso aqui o examinador ele consegue te enganar muito facilmente, enganar o candidato muito facilmente, tá? Porque às vezes a gente não consegue visualizar muito bem o que ele está falando. Como assim? O cara tem mandato de 4 anos e vai ter renovação a cada 2? Sim, vai ter renovação a cada 2 da metade dos membros, perfeito? Então, vem comigo aqui, olha lá que maravilha, né? Vamos desenhar aqui. Primeiro, a renovação se dá dentre os membros que não são natos, né? Então, dentre aqueles 4 indicados pela secretaria e dos outros 8 indicados, cada um por uma daquelas instituições que nós estudamos, perfeito? Então, eu tenho aí 12, né? Olha, professor, não são 16? São, os outros são natos, então não tem como renová-los, perfeito? Eles estarão lá enquanto eles forem aqueles subsecretários lá, perfeito? Então, temos 12 no total que haverá renovação. Entenda da seguinte maneira, vamos supor, todos os 12 têm mandato de 4 anos, né? Todos os 12 têm mandato de 4 anos. Vamos supor que um tenha entrado metade, vamos supor que 6 deles tenham entrado no conselho em 2010, certo? Então, 6 entrou no conselho em 2010. Os outros 6 entrou no conselho em 2012, né? Em 2012, certinho? Em 2012. Só uma suposição, só para você visualizar. A legislação não fala de como originou, né? Mas ela define isso e eu vou estar demonstrando para vocês aqui como é que calcula esses 2 anos, tá? Então, vamos supor que 6 entraram em 2010 e 6 entraram em 2012. Os 6 que entraram em 2010, eles sairão quanto? Né? Eles só vão sair de lá, se eles entrarem em 2010, eles só vão sair de lá em 2014. São 4 anos, não é isso? Tá? E os outros 6 que entraram em 2012 só vão sair de lá em 2013.
2016. Em 2016. Ou seja, a cada 2 anos tem renovação da metade, tem renovação de 6. A cada 2 anos. Olha lá, amados. Eu tenho aqui 2010, né? 2010 entra 6. Em 2012 entrou mais 6. Né? Ou seja, houve uma renovação. Né? Em 2014 mudou esses 6 originais. Então mudou, houve uma alternância da metade dos membros, certo? E desse aqui, em 2016, muda os outros 6, porque acaba o mandato dos outros 6, certinho? Acaba o mandato dos outros 6. Ou seja, sim, todos têm mandatos de 4 anos, mas haverá renovação dentre os membros do conselho a cada 2 anos, tá? Da metade dos membros do conselho a cada 2 anos, entendeu? Fechou? Então preste atenção, ó. Mandato, 4 anos. Renovação da metade, não do total. Cuidado, se o examinador fala, renovação do total dos membros a cada 2 anos. Errado. Errado, certo? É da metade dos membros a cada 2 anos. Lembrando que essa metade não entra os membros natos. Perfeito? Então, olha lá, da metade dos membros a cada 2 anos. Então, 6 vai ser a metade tirando os natos. Então, a cada 2 anos se muda-se 6, tá? Muda-se 6. Óbvio, tem a recondução? Tem. Mas entenda essa recondução com a possibilidade de alteração. Perfeito? De alteração. Então, é algo bastante tranquilo esse ponto aí do nossa querida e amada lei de gestão, né? Da gestão democrática do Distrito Federal. Perfeito? Né? Além disso, nós vamos ter alguns outros pontos aqui. Tá? E aqui ele é bastante interessante, né? Ele é bastante interessante. E aqui, na verdade, eu vou até voltar para desenhar de novo. Não sei porque que eu tirei, mas volta aqui então. Vem comigo aqui. Fulaninho aqui, ó. Vamos supor, dar um nome para ele de Pedro. Pedro foi indicado pelo Simpro-DF, pelo Sindicato dos Professores do DF, para compor o Conselho de Educação. Perfeito? Aí o governador designou Pedro. Pedro entrou no Conselho de Educação, tá? Aí Pedro, feliz e contente, alegre a cantar, terá um mandato de 4 anos, né? Então ele tem mandato 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, certinho? Pedro tá lá, ele vai ter 4 anos. Só que Pedro, ele gosta de tomar uma, né? E com 2 anos de mandato, Pedro morre de cirrose. Certinho morreu, virou finado. Gerou vacância no cargo? Gerou vacância, né? Gerou vacância. O Simpro tem que indicar outro para ficar no lugar de Pedro, né? O Simpro tem que indicar outro para ficar no lugar de Pedro. Agora que vem a grande pergunta. O Simpro DF vai indicar para ficar no lugar de Pedro Maria. Certinho indica Maria para ficar no lugar de Pedro. Indicou Maria para ficar no lugar de Pedro. A grande pergunta que eu faço é: Maria vai começar um novo mandato de 4 anos ou Maria vai assumir o restante do mandato de Pedro? Isso mesmo, Maria tem saia, né? Olha, professor, Maria tem saia. Né? Maria vai pegar 4 anos ou Maria vai ficar apenas o resto do mandato? Isso mesmo, amados. Maria vai ficar apenas o resto do mandato. Apenas o resto do mandato e nada mais. Perfeito? Então ela fica aqui apenas os outros 2 anos. Tá? Apenas os outros 2 anos. Traduzindo, amados, em caso de vacância, aquele que assume no seu local gera um mandato tampão. Ele apenas termina o resto do mandato. Agora, óbvio, Maria terminou esses 2 anos. Ela pode ser reconduzida? Pode. Uma única vez. Aí, caso ela venha a ser reconduzida, ela vai ser reconduzida por 2 anos, afinal ela ficou só 2 anos, ou ela vai ser reconduzida por 4 anos? Isso. Caso Maria venha a ser reconduzida, ela vai ser reconduzida por 4 anos, né? Por 4 anos. Fechou isso aí? Tranquilo? Bom demais da conta, né? Isso se encontra bem aqui, ó. Ó que maravilha. Em caso de vacância, será nomeado novo conselheiro para completar o período restante do mandato, certo? Ou seja, é o que no dia a dia nós chamamos de mandato tampão. Ele apenas completa um mandato de quem gerou, daquele que saiu, né, que gerou a vacância, perfeito? Então, gera apenas o mandato tampão, perfeito? Tá? E aqui, um outro pontozinho em relação sobre esse mandato. Amados, é óbvio que esse mandato ele pode ser extinto, né? Ele pode ser extinto. Ele pode ser extinto por renúncia,
tá? Por renúncia. Então, aquele que está lá no conselho, ele pode renunciar ao cargo. Não tem problema não, tá? Ele pode renunciar. Tem dois tipos de renúncia, dois tipos. A primeira renúncia é a renúncia expressa. Renúncia expressa é ele chegar lá e falar assim, renuncio, certo? Assinar o documento de renúncia, está tudo certo. Valeu pelo seu trabalho, vaza daqui. Ele renunciou, certinho? Então está fora. Chegou lá e renunciou. Agora, além dessa renúncia expressa, também existe a renúncia tácita. Né? A renúncia tácita. Né? A renúncia tácita é quando ele se ausenta, não comparece pelo menos a 6 reuniões no período de 12 meses. Se dentro de 12 meses, não é um ano, cuidado, não é período de um ano, é no período de 12 meses. Professor, é diferente? É. Um ano característico de janeiro a dezembro. 12 meses pode começar a qualquer mês e terminar a qualquer mês. É diferente, perfeito? É diferente. Entendeu? Fechou? Tá? Então, é dentro de 12 meses. Se este membro se ausentar 6 vezes, não comparecer à reunião do Conselho de Educação, durante 6 vezes, dentro de 12 meses, ele também renunciou. Só que é uma renúncia tácita. É uma renúncia tácita. Ou seja, ele deixou o tempo passar e aí esse tempo, ao chegar ao seu limite, a renúncia tácita. Fechou? Bom demais da conta, então. Então vamos continuar aqui. Mas esse conselho terá um presidente. Terá um presidente. É o ponto que está aqui dizendo, tá? Novamente vou desenhar. Vem comigo. Vamos lá. Eu tenho quantos membros no conselho? Eu tenho 16. 16. Perfeito? 16 membros. Esses 16 conselheiros, eles precisam eleger. Eles precisam eleger. Eleger quem? Eleger um presidente. Um presidente. Traduzindo, amados, o presidente do conselho, ele é eleito. Eleito por quem? Pelos seus pares, eleitos pelos seus iguais. Então, os 16 dentre eles elegem o seu presidente. Professor, isso é tranquilo, isso não é importante não, é importante sim. Sabe por quê? Porque o examinador ele tenta te confundir. Ele fala assim, olha o que ele afirma. Ele fala que o presidente do conselho será alguém indicado pelo secretário de educação. Errado. Que o presidente do conselho é alguém escolhido pelo governador do Distrito Federal. Errado. O presidente do conselho, ele é eleito dentre os 16, certo? O presidente do conselho vai ser um dos membros natos do conselho. Errado. Ou seja, pode ser qualquer um dos 16. Pode ser qualquer um dos 16. Pode ser o representante dos estudantes secundaristas. É só ele ser eleito pelos 16. Se os 16 votarem nele, ele pode, tá? Ele pode. Então, preste atenção que o processo de escolha do presidente é por eleição. É por eleição. E essa eleição para o presidente é para mandato de 2 anos. De 2 anos. Então, o presidente, ele fica presidente durante 2 anos. E olha que legal. E é vedada a recondução. É vedada a recondução. Ou melhor, recondução nada. É vedada a reeleição. Tá? Lembra? Ele foi eleito? Não foi? Então, seria uma reeleição. Tá? Quando ele é conduzido, há uma recondução. No caso aqui, ele foi eleito. Se ele foi eleito, há uma reeleição. Só que no caso dele é vedado. É vedado a reeleição. Então, o presidente, ele tem mandato de 2 anos e é vedada essa reeleição. Isso você encontra bem aqui, ó. Olha que lindo. Né? Fala aqui, ó. É presidido por um de seus membros eleitos por seus pares. Ou seja, os pares são 16. Né? São todos conselheiros, certo? São todos conselheiros. Então, é presidido por um deles, eleitos pelos seus pares, para mandato de 2 anos. E olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, sendo vedada a reeleição. Está sendo vedada a reeleição subsequente, né? A eleição subsequente aí. É vedada, é vedada. E ainda nós temos o processo de decisão dentro desse conselho, né? Nós temos aí o processo de decisão dentro desse conselho. O processo de decisão desse conselho, ele se dá pela seguinte maneira, amados, pela seguinte maneira. Primeiro, o conselho ele só vai ser iniciado
se ele tiver a maioria absoluta dos membros presentes, tá? Então ele tem que ter a maioria absoluta. Traduzindo, se eu tenho 16 membros no total são 16 membros. Só inicia o conselho se tiver 9 membros presentes, que é a maioria absoluta, né? Maioria absoluta se dá pelo total, se dá pelo primeiro número inteiro acima da metade da totalidade dos membros do órgão. No caso aqui do Conselho de Educação, que são 16. Então 16, metade, 8, né? Primeiro número inteiro acima, 9, perfeito? Então só inicia a reunião se tiver 9, só inicia se tiver 9. Agora, essa votação se dá pela maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes, e não a maioria do total, a maioria dos presentes. Olha o que diz esse último tópico todo, fala assim, ó, haverá deliberação. Deliberação é o ato de decidir, é o ato de deliberar. A deliberação de um conselho se dá por votação, certo? Se dá por votação, certinho? Então, a deliberação, a votação, pela maioria simples, ou seja, pelo número dos presentes, a maioria dentre os presentes, dos votos presentes, aí ele fala assim, presentes a maioria dos conselheiros. Quando ele fala que está presente a maioria dos conselheiros, ele está afirmando que a presença é de maioria absoluta e a votação é de maioria simples, empossados em exercício. Vem comigo então, novamente mais um desenho aqui. Fala assim, ó. Olha lá que legal. Eu tenho aqui o seguinte, né? Então eu tenho 16 membros no total. Como é que eu chego à maioria absoluta, né? Qual é a metade de 16? 8. Primeiro número inteiro acima, 9. 9. É a maioria absoluta. Ou seja, isso aqui é a maioria dos membros. Só vai ter reunião se eu tiver a maioria dos conselheiros presentes. É isso que ele está falando aí. Só vai ter reunião se tiver a maioria dos conselheiros presentes. Isso tecnicamente chama maioria absoluta. Então vem comigo. Eu posso ter uma reunião com 9 membros presentes? Posso, é o mínimo. Posso ter com 10? Posso. Com 11? Posso. Com 12? Posso. Com 13? Posso. Até os 16, né? Então só vai ter reunião assim, certo? Eu não posso ter reunião com menos do que 9. Tá? Menos do que 9 não alcançou a maioria absoluta. Agora, essa reunião vai ser para quê? Para deliberar, para votar, tá? Se eu tiver 9 presidentes, como é que será a votação? Maioria simples. Então, como é que eu chego à maioria simples? Dentre os presentes, que são 9, dentre os presentes, eu vejo o primeiro número inteiro acima da metade, para ganhar aquela votação. Então, se são 9, metade, 4,5. Primeiro número inteiro acima, 5. Se são 10, metade, 5. Para ganhar aquela votação, eu preciso de pelo menos 6. Se for 11, eu preciso de pelo menos 6. Metade, 5,5. Primeiro número inteiro acima, 6. Né? Se for 12 presentes, eu preciso de 7 votos. Se for 13, eu preciso de 7 votos, tá? Para ganhar aquela matéria. Perceba que eu estou falando do quórum de presença inicial. Qual é o quórum de presença inicial? Maioria absoluta. A maioria absoluta é o quórum de presença inicial. Fechou? Maioria absoluta é o quórum. Então só inicia se tiver no mínimo 9. Mesmo que 9, o presidente fala assim, valeu, mas hoje não vai ter reunião, hoje não vai ter sessão. Certo? Libera todo mundo. No mínimo 9. Começou com 9, aí dependendo da quantidade de membros, nós temos a votação. Essa votação ela é caracterizada por maioria simples. Por maioria simples. Também definida por maioria relativa. Tá? Só que a legislação fala maioria simples. Por que maioria simples? Porque conta-se apenas em cima dos presentes, daqueles que estão presentes na reunião. Isso é a maioria simples. Isso é a maioria simples. Fechou isso aí? Tranquilo? Então, quórum, maioria absoluta. Votação, maioria simples. Leve isso para sua prova, tá? Olha lá que maravilha. Olha lá que maravilha. Ainda, né? Uma pequena observação aqui, um salvo, né? Um salvo, certo? Isso que eu falei, amados, é regra, tá? Isso é regra. Pode ser que o regimento interno do conselho, tá? Porque o Conselho de Educação vai ter o seu próprio regimento interno, graças a Deus não cai para vocês, né? Então, no conselho, lá no regimento interno do conselho, ele pode definir que algumas deliberações sejam por votações maiores. Ele pode. A legislação aqui só fala que ele pode. Por exemplo, ele pode colocar que um determinado caso, né, aquela votação vai ser por maioria absoluta, ou um determinado caso será por uma maioria qualificada de 3/5, tá? Uma maioria qualificada de 2/3, certo? Isso quem define é o regimento interno do Conselho de Educação. O regimento interno deles que irá definir isso. Por isso está no salvo aqui. Salvo que define o regimento interno. Para sua própria, precisamos lembrar. Quórum, maioria absoluta. Votação, maioria simples. Salvo que está no regimento interno. Ponto. É isso que a gente precisa levar. Perfeito?
Tranquilo, tranquilo. E para a gente encerrar o Conselho de Educação, né, o Conselho de Educação, nós vamos ver das reuniões, né? Como que serão essas reuniões? Haverá reunião ordinária e haverá reunião extraordinária. Reunião ordinária é aquela que já está prefixada em um calendário. A reunião extraordinária são aquelas que são convocadas pelas pessoas que podem convocá-las, perfeito? Então, olha lá, a reunião ordinária, né? O conselho será ordinariamente uma vez por semana. Pense no povo que trabalha. Toda semana tem reunião ordinária do Conselho de Educação no Distrito Federal. Toda semana eles estão lá discutindo matérias, tá? Estão lá deliberando, estão lá votando, estão lá normatizando sobre o sistema de ensino do Distrito Federal. Perfeito? Então, toda semana, reunião ordinária deles, uma vez por semana. É muito importante isso. Anote isso. A reunião ordinária é uma vez por semana do Conselho de Educação. Professor, por que isso é importante? É importante, Amácio, porque os órgãos daqui para frente, eles também têm reunião ordinárias. E cada um é diferente. Tem órgão que a reunião é bimestral, né? Tem órgão que é semestral. Então é importante a gente saber quando que tem reunião ordinária em cada um deles. No Conselho de Educação, a reunião ela é semanal. É uma vez por semana. Toda semana tem reunião ordinária, então. E ainda poderá ter reunião extraordinária. A reunião extraordinária é quando houver convocação, quando for convocada. E ela poderá ser convocada por essas figuras aqui, ó. Quem pode convocar a reunião extraordinária, então? O presidente. O presidente da onde, professor? Da República? Não, né, Márcio? Presidente do Conselho de Educação. Presidente do Conselho de Educação que pode convocar. Além do presidente, o secretário de Educação também pode convocar. Tá? O secretário de Educação pode chegar lá, né, e fazer uma convocação extraordinária, se ele achar por bem, né? E além do secretário, pela maioria absoluta de seus membros. Traduzindo, maioria absoluta do conselho. Então, é necessário que, se 9 dos membros, obviamente não precisa do presidente, que se fosse o presidente querendo, ele convocava sozinho, né? Então, 9 dos membros podem falar assim: precisamos de uma reunião extraordinária. Caso essa maioria absoluta, né, defina que precise de reunião extraordinária, é só ela convocar. E assim nós finalizamos um dos conselhos mais importantes para a sua prova, o Conselho de Educação. Valeu e até a próxima aula.